Boa noite, boa noite. Fala galera, supimpa! Vamos chegando aí, Instagram avisando aí a galera, começar a live. Vamos chegando, turma. Vamos aguardando aí o pessoal chegar. A galera já vai entrando, né? Começou a entrar a galera aí, Leonardo. Fala, Léo. Tudo bem? Boa noite. Tranquilo. Vamos esperar uns minutinhos pra galera chegando. Hoje nós vamos abordar aqui nessa live, pessoal, as principais estratégias de investimento no mercado de renda variável, tá ok? Esse é o objetivo da live. Logicamente, né? Trocar ideia com vocês, responder perguntas, interagir aqui com vocês, que é o objetivo também, né, da live. Um bate-papo informal, de modo que a gente possa ensinar a vocês algum conteúdo aí do mercado financeiro, passar a nossa experiência aí do mercado para vocês, tá bom? Boa noite. Fala, Leonardo. Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Vamos começando aí a nossa live. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu quero falar aqui para vocês hoje, né? Eu quero abordar as principais estratégias do mercado financeiro, mas tratando de renda variável. A gente pode, para facilitar, né? Vamos resumir aqui dois tipos, né, de investimento. Vamos resumir aqui o primeiro investimento em renda fixa, que a gente pode chamar tudo de título de dívida, tá? É uma sopa de letrinhas aí a par da renda fixa, né? Muita coisa, debêntures, CDB, RDB, LCI, LCA, né? CRI, CRA, é um monte de letrinha que a gente se resume em título de dívida para a gente facilitar. E a outra parte, né, pessoal, é a renda variável, tá ok? E a renda variável a gente pode resumir como sendo participações societárias em grandes empresas, tá? Então, resumindo é isso. Então nós vamos aqui abordar as estratégias de investimento em renda variável de curto prazo e também estratégias de médio e longo prazo. A gente pode dividir em duas formas. As estratégias de curto prazo, investimentos, né, aportados até 3 anos, tá? E acima de 3 anos, estratégias de médio e longo prazo. De 3 a 10 anos, vamos dizer que é médio prazo. E acima de 10 anos, estratégias de longo prazo, tá ok? Bom, dito isso, nós vamos começar a falar aqui, primeiramente, da primeira estratégia de investimento em renda variável de curto prazo. Uma estratégia chamada de day trade, né? Não sei se alguém já operou desta forma no mercado financeiro. É uma estratégia considerada de curtíssimo prazo, e as estratégias, quanto menor o prazo, na minha opinião, é de maior risco, tá? Então, o day trade é uma operação onde você vai comprar e vender o ativo no mesmo dia. Então, muitas das vezes acontece o seguinte: o pessoal compra o ativo ou a ação, né, de manhã, e daqui uma hora vende o ativo, ou vende na parte da manhã, ou ela vende na parte da tarde. Então, ela significa o quê? A compra e venda no intraday, dentro do dia, né, no mesmo dia. É estratégia chamada de day trade, tá? É uma estratégia de curtíssimo prazo, baseado muito em análise gráfica, porque a análise os investimentos são divididos em 2 tipos de análise, né? Aí o pessoal tá chegando mais aí, a Bruna, a Drica, tudo bem? Boa noite, Vinícius, beleza? Vamos chegando. Então, existe a análise técnica, também chamada de análise gráfica, que é baseado nos movimentos dos preços dos ativos e analisando as tendências gráficas, tá? E também a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é uma análise onde você já mergulha, né, no entendimento da empresa, dentro dos demonstrativos contábeis, né? Você vai entender o negócio como um todo, como que a empresa ganha dinheiro, né? A sua lucratividade, a sua rentabilidade. Você vai começar a baixar os demonstrativos contábeis e fazer uma análise mais com base nos fundamentos. E a outra é a análise gráfica, muito baseada no preço, né? E o day trade é muito baseado no preço. A estratégia de curtíssimo prazo, num time frame gráfico muito curto, né? O pessoal analisa aí coisa de minutos, horas, o gráfico. Então, a estratégia mais arriscada, na minha opinião, tem que ser bem profissional, porque é uma estratégia que eu entendo que
leva um nível de estresse maior, porque a pessoa tem que operar todo dia, ficar na frente da tela do computador o dia inteiro. Então, assim, é uma estratégia para profissional mesmo, né? Não, sem querer polemizar, né? É uma estratégia, assim, ainda mais para o pessoal que está começando, eu não recomendo. É uma estratégia com maior risco e você tem que ficar ligado no computador o tempo todo, né? Senão você pode perder dinheiro. Além disso, né, essa estratégia, né, tem uma você pode olhar na internet, tem uma pesquisa que menciona que a maioria das pessoas perde dinheiro nessa estratégia do day trade, tá? Nada contra, mas é uma estratégia que eu não recomendo muito. Vamos lá, então, primeira, day trade. A segunda estratégia, vou tomar uma aguinha enquanto a turma tá chegando também. Só tomar uma água aqui. A segunda estratégia, pessoal, também é de curto prazo, chamada swing trade. Aí já é uma estratégia onde o investidor, né, ele opera, ele compra e vende o ativo mais de um dia e até semanas, tá ok? Tá escuro aí, pessoal? Como é que fica melhor aí? Deixa eu ver aqui, ó. Com a luz acesa assim é melhor? Ou pode ser assim? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá legal? Dá um ok pra mim no chat, por favor. Se o pessoal tá ouvindo. Dá um ok pra mim no chat. Só pra saber se estão ouvindo. Às vezes eu tô falando aqui, a turma não tá ouvindo, né? Tá ouvindo bem? Tá me vendo? Dá um ok pra mim, pessoal. Então vamos continuar, né? A segunda estratégia é a chamada de swing trade, né? Uma estratégia onde o investidor ele compra o ativo, Vinícius, ok, beleza. Ele compra o ativo e vende mais de um dia, né? Ou seja, em até uma semana. Então uma estratégia também, de certa forma, de curto prazo, especulativa e baseada em preço, em análise gráfica, tá? Essa é a segunda estratégia, swing trade, a cachorrinha latina, ó. Atrapalhando o raciocínio. A terceira estratégia, pessoal, também é uma estratégia de curto prazo. Ainda de curto prazo a gente chama de position trade, mas em que pese ela avança mais, porque a pessoa compra o ativo e ela só vai vender em alguns meses, chegando até ano, tá? Ela pode montar uma posição, né? E ficar até 3 anos, vamos dizer assim, no máximo 3 anos, tá? Nessa estratégia. Position trade. Mesmo assim é considerada na renda variável uma estratégia de curto prazo, tá? É igual eu te falei, 3 anos para baixo é a estratégia ainda de curto prazo. Beleza? Então falei de 3 estratégias aqui de curto prazo, baseada muito em análise gráfica e num viés mais de especulativo, mais baseado em preço e não valor. Porque uma coisa é o preço do ativo que está negociado no mercado à vista. A outra coisa é o valor que tem esse ativo. Beleza? Então foi a primeira estratégia, o day trade, compra e venda em um dia. Swing trade, compra e venda em mais de um dia e até semana, né? 1, 2 ou 3 semanas, tá bom? Depois, o position trade, que aí já compra para semanas e meses e chega até ano, você pode montar uma posição até ano. E a quarta estratégia, vamos dizer assim, ainda de curto prazo, que a gente vou dividir em 4 de curto prazo e as outras de médio e longo prazo, seria uma estratégia no mercado de opções, no mercado de derivativos. Por que é uma estratégia de curto prazo? Porque as opções, né? O que é a opção? A opção é considerada um contrato. A gente pode considerar um contrato, é chamado de derivativo, porque é um contrato que deriva de um ativo da Bolsa de Valores. Como, por exemplo, uma ação. Então, um contrato, por exemplo, contrato da Petrobras. É um contrato de opção da Petrobras que deriva do ativo Petrobras, tá? E aí, esse contrato, você não assina um contrato formal, mas você negocia no home broker com uma outra pessoa para comprar ou vender o ativo num determinado valor, numa determinada data futura. Então ele tem uma data de vencimento e as opções do Brasil, ela não tem muita liquidez, não tem muita negociação. Então, as opções com maiores liquidez, maiores negociações, são de até, vamos dizer assim, 60 dias, 30, 60, 90 dias no máximo.
né? Passou disso, as opções não têm muita liquidez, não tem muito contrato, então fica difícil de você fazer a negociação no mercado de opções. Você tem aí opções longas, mas aí você tem que procurar formador de mercado, é mais difícil. Então por isso também que eu considero uma estratégia baseada no curto prazo, tá? Agora, é uma estratégia que você pode fazer operações estruturadas, né? Envolvendo o seu portfólio de ações, tá bom? Então, aí não é uma estratégia simplesmente especulativa, tá? Existe planejamento e estratégia por trás. Você pode remunerar, gerar uma remuneração adicional à sua carteira de ações. Esse é um objetivo das opções. O outro objetivo é você fazer proteção da sua carteira de ações, né? E o outro objetivo é fazer alavancagem limpa e remuneração de carteira. Então, as opções têm vários objetivos. E aí, ela serve muito para você gerar renda passiva turbinada, que eu chamo. Onde essa renda passiva turbinada, ela pode antecipar a sua independência financeira, certo? São operações feitas da forma correta, com bastante conhecimento, travadas ou cobertas com dinheiro ou com ações. São operações de curto prazo, mas que você consegue controlar o risco, tá bom? Então, eu falei de 4 operações aqui no mercado de renda variável, tá? De curto prazo. É o day trade, swing trade, position trade e também opções operando derivativos. Beleza? Aí agora a gente vai abordar as estratégias mais de médio a longo prazo, que é para quem está começando. Eu acho que é as estratégias que eu recomendo, né, as pessoas aprenderem primeiro e, vamos dizer assim, navegar nessa seara do médio e longo prazo. Entrou mais gente aí, ó, Elis Greik, Rick Seabra, beleza, boa noite, tranquilo? Dá um alô aí. Pessoal, se quiser fazer pergunta aí no chat, pode ficar à vontade, tá? Pode fazer perguntas aí que eu respondo perfeitamente. Tá bom? Pessoal que chegou agora aí, resumindo, eu estou abordando aqui as estratégias, né? As principais estratégias de renda variável no mercado financeiro. Falei de estratégias de curto prazo, falei do day trade, compra e venda no mesmo dia, falei do swing trade, compra e venda em até uma semana, do position trade em meses e ano, e opções também ali que a gente opera ali, basicamente ali até 60 dias, 30, né? 30, 60 dias, tem as exceções, mas também estratégia de curto prazo. Abordando agora as estratégias de médio a longo prazo, pessoal, aí eu vou falar de uma estratégia que é a que eu mais gosto, tá? De investir, que é uma estratégia chamada Dividend Invest. O que significa essa estratégia de Dividend Invest? Você vai montar uma carteira um portfólio de investimento baseado em ativos geradores de renda passiva. Em grandes empresas ou boas empresas que vão te pagar dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, tá? E aí, como é que funciona isso? Eu já expliquei aqui em outra oportunidade a questão do que é a renda ativa e a renda passiva, tá? A renda ativa é aquela renda, você trabalha, né, aí com a sua profissão no seu dia a dia, né, 5 dias por semana, ou tem gente que trabalha sábado, né, faz o seu horário comercial aí, e ao fim do mês o seu empregador paga o seu salário na sua conta corrente. Essa é a renda ativa, que advém do seu trabalho profissional, tá? Já a renda passiva é a renda que vai vir dos seus investimentos, ou é o dinheiro trabalhando para você. E se você quiser chegar à independência financeira, eu recomendo a todo mundo que transforme parte da renda ativa em renda passiva. Perfeito? Então, essa estratégia do Dividend Invest, você vai investir ali em empresas, pagadores de dividendos, juros sobre capital próprio e também outros ativos que pagam renda, como fundos imobiliários, ou até mesmo na renda fixa, um ativo que possa pagar cupom semestral também é renda. Ou até também você pode investir, por que não, em aluguel de imóveis físicos, né? É uma renda passiva também. Mas falando do mercado financeiro, é isso, né? E o que significa, como é que você vai selecionar essas empresas? Logicamente, você vai entrar na seara aí, já sair um pouco, né, da análise gráfica e partir para a análise fundamentalista.
Ou seja, entender o negócio, né? O que a empresa faz, como que a empresa ganha dinheiro, entender toda a parte de governança da empresa, mergulhar, né, nos demonstrativos contábeis para avaliar alguns indicadores econômico-financeiros, dentre eles indicadores de lucratividade, né, rentabilidade, indicadores de preço e especialmente o indicador de dividendos. Esse indicador, dois indicadores, vamos dizer assim. O primeiro a gente chama de payout. O que é o payout? Payout é o percentual do lucro líquido que a empresa vai repassar aos seus acionistas. A empresa, ela produz ali, né, produtos e serviços, né, vai trimestralmente apurar nos seus demonstrativos toda a receita, né, que ela ganhou, vai apurar os custos, as despesas, vai pagar os impostos. Ao final ali na DRE, no demonstrativo de resultado de exercício, vai apurar o lucro líquido. E parte desse lucro líquido, às vezes a empresa ela usa para reinvestir no negócio, para o negócio crescer. E às vezes ela vai usar para remunerar o acionista, né? Essa parte desse lucro líquido, né, o percentual desse lucro líquido, a gente chama de payout. Então é interessante que as empresas, né, tenham um payout aí sustentável na casa de 50%, 70%, que eu digo, né? Porque não pode nem pagar mais que 100% do lucro líquido, senão ela está queimando caixa, né, está pagando mais do que o seu lucro. E também não pode pagar muito pouco, senão não remunera o acionista, né, com base nos dividendos. Então a gente vai olhar o payout, ali em torno de 50%, 70%, e vai também olhar o dividend yield, né? O que é o dividend yield? O dividend yield é uma relação dos proventos pagos pela empresa nos últimos 12 meses. O que seriam esses proventos? Dividendos, juros sobre capital próprio, pagos nos últimos 12 meses, dividido pela cotação atual do mercado. Então nós vamos investir em empresas que tenham essa relação maior ou igual a 6%, tá? E aí a gente vai selecionar. Mas não é só nos últimos 12 meses, né, pessoal? Tem que pagar dividendos consistentes ao longo do tempo. Então a gente vai olhar o dividendo médio nos últimos 5 anos. Não adianta a empresa, né, pagar ali num determinado mês, determinado ano, um dividendo chamado de dividendos não recorrente. Às vezes fez alguma operação, né, ou recebeu um crédito tributário que entrou, ela distribuiu. Então a gente precisa olhar a média dos últimos 5 anos para ver se a empresa paga dividendos consistentes. E aí a gente vai receber esses dividendos e vai o quê? Fazer o quê? Reinvestir esses dividendos nas ações e nas cotas dos fundos imobiliários, para aumentar a base, o aporte e gerar essa bola de neve. Então essa é a estratégia que eu mais gosto, que eu consegui, né, fazer aqui uma boa carteira de ações nesse sentido e ter dividendos mensais que pagam as minhas despesas mensais e ficar tranquilo aí, né, não depender aí, né, do governo, do INSS, essas coisas. Então a estratégia que eu mais gosto, a estratégia, né, de médio a longo prazo, é chamada de Dividend Invest. É a primeira estratégia de médio a longo prazo. Você pode investir também em outra estratégia de médio a longo prazo, que ela, vamos dizer assim, ela tem um risco maior, com a estratégia de você misturar na carteira ações de crescimento, chamada de Growth Invest. Você vai investir, às vezes, em small caps, empresas menores, de capitalização menor, que tem vamos dizer assim, uma possibilidade de crescer ao longo dos anos, e crescer muito rápido, né? Vamos imaginar, vamos dar um exemplo, né? Uma empresa como a Ambev, por exemplo, né? Produtora aí de cerveja, aí, todo mundo conhece. Já é uma empresa gigante, né? Tem um market cap, né? Um valor de mercado gigante. É uma empresa, assim, muito boa, que paga dividendos. Deixa eu acender essa luz aqui, ver se fica melhor. Mas que não vai... Melhor ou pior, pessoal? Apareceu no... Fala aí se ficou melhor ou pior. E pra mim, isso vocês estão me escutando bem. Então é uma empresa que não vai crescer tanto. E aí, uma estratégia do Growth Investing, investir em empresa de crescimento, você vai pegar a empresa ali com capitalização menor, né? As small caps, por exemplo, seria empresa com valor de mercado ali em torno de 3 bi, né? Que tem potencial de crescimento. Ela vai entregar mais valorização e menos dividendos, porque ela vai pegar o lucro que ela apura e vai reinvestir no negócio para o negócio crescer. É uma estratégia boa também de médio a longo prazo. Você pode mesclar ali com a sua carteira de ações de dividendos, tá?
Então seria a segunda estratégia de médio a longo prazo. A próxima estratégia seria uma estratégia até usada muito pelo maior investidor de todos os tempos, que é o chamado de Warren Buffett. Não sei, todos vocês devem conhecer, né? O oráculo de Omaha. Warren Buffett, ele usa muito uma estratégia, duas, né, vamos dizer assim, duas estratégias mescladas ali, que se chama Value Invest ou Deep Value Invest. É uma estratégia que consiste em estudar o mercado de ações, né, e encontrar empresas a preços descontados em relação ao seu valor intrínseco. O que é o valor intrínseco? É o valor justo da empresa. Então a empresa tem um preço à vista no mercado, mas ela tem um valor intrínseco, né? Um valor justo da companhia, que é baseado em técnicas e métodos de valuation. Então, o que ele faz? Ele estuda a empresa, acha a empresa num preço de mercado muito baixo, depreciada, amassada, que eles dizem, compra essa empresa e aí ele espera, né? Porque ele fez o cálculo, fez o valuation, então vamos dizer que a empresa está no mercado no valor de 10. Mas quando ele faz o valuation da empresa por várias metodologias, ele acha que o valor justo é R$50. A empresa vale 10. Então ele compra essa empresa por 10, espera ela chegar a 50 ou até mais, e depois faz a venda no futuro, mas no médio a longo prazo, não é rapidamente que ele faz isso, tá? O Deep Value Invest é a empresa mais descontada ainda. Vou dar um exemplo. Uma vez tinha uma empresa aí, do setor do agronegócio, que ela estava tão depreciada que só os valores dos lotes, né, e das fazendas que ela tinha, sem todo o operacional dela, a colheita é uma empresa do agronegócio, sem os produtos, só os lotes e as fazendas já valia, né, muito mais do que o valor de mercado da empresa. Então ela está muito depreciada, entendeu? Outras empresas, às vezes, têm valor em caixa maior que o valor da empresa. Então o cara acha essas empresas, estuda e fala assim, está muito barato, está de graça. Ele vai e compra essa empresa e vende depois com um preço muito maior, ganhando aí na valorização. Em relação ao valuation, existem vários métodos, né, várias metodologias de cálculo, né, do valuation. Você pode fazer por índices, né? Alguns índices chamados o índice de preço sobre o lucro, né? Relação preço da empresa, né, dividido pelo lucro, preço da empresa sobre o valor patrimonial. Pode também achar, a gente chama de EV/EBITDA, né? O valor da empresa, né, dividido pelo lucro operacional, que é o EBIT, ou EBITDA, né? E aí você vai ter uma noção se a empresa está cara ou está barata. Isso é por índice, né? Tem outras fórmulas também, né, por índice, né, fórmula de Benjamin Graham, fórmula de Bazin, que é calculado também o valuation. Você pode também calcular para uma metodologia mais complexa, que requer um estudo maior, chamado de fluxo de caixa descontado. O que é o valor justo de uma empresa? Nada mais é que o fluxo de caixa, é o dinheiro ali que entra e sai do caixa, futuro, né, fluxo de caixa futuro, trazido a valores de hoje, a valor presente, descontados, né, de uma taxa, né, de um custo, chama de WACC, custo médio ponderado de capital. Então você pega o fluxo futuro, desconta de uma taxa, traz a valor presente, tira a dívida líquida, né, porque você vai calcular ali o valor para o acionista, então você tira a dívida, que é capital de terceiro, e acha o valor da ação. Compara esse valor justo da ação com o valor de mercado. Você vai achar a simetria de preço e valor, vai comprar num valor muito abaixo do valor intrínseco, ou do valor justo da ação. É isso que o Warren Buffett faz. Então é uma estratégia também de médio a longo prazo. Então falei do Dividend Invest, falei do Growth Invest, falei do Value Invest e do Deep Value Invest. E a última estratégia de médio a longo prazo seria uma estratégia chamada de Buy and Hold, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Pessoal, tá muito complicado, muita dúvida aí. A turma tá muito quieta aí. Coloca aí as dúvidas e as perguntas de vocês no chat pra gente trocar ideia, responder, interagir um pouco mais aqui. Coloca aí, turma. O pessoal tá calado.
A última estratégia que eu queria abordar aqui de médio a longo prazo é o buy and hold. O que é o buy and hold? Buy and hold, o próprio nome já diz, né? Comprar e manter. Buy and hold. A pessoa parte do princípio que ela vai só comprar, não vai vender, tá? Então ela compra o ativo, né, bons ativos, né, talvez pagadores de dividendos também, e não vai vender esse ativo. Vai deixar. Por quê? No longo prazo a tendência de boas empresas é valorizar. Você pode pegar os gráficos aí das empresas no mercado financeiro, você vai ver isso. Então seria uma estratégia de longuíssimo prazo, e muitas das pessoas que investem dessa forma, ela nem vende, ela só compra, né? Até mesmo cotas de fundo imobiliário, né, quantidade de ações, ela vai aumentando só o quantitativo, colhendo dividendos, e deixa para o resto da vida ali na sua carteira. Tem que tomar cuidado, né, nessa estratégia do buy and hold. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado no caso de investir em empresas cíclicas, né? Porque uma empresa cíclica, ela é muito dependente dos ciclos econômicos. Vamos dar um exemplo, pode ser a empresa Vale, né, da área de mineração. É uma empresa cíclica e depende muito da China, da economia chinesa, do ciclo, do preço do minério, da commodity. Então, assim, essas empresas cíclicas eu acho complicado você investir com base no buy and hold. Por quê? Porque ela vai subir, em algum momento ela vai cair, depois ela vai subir, vai cair, né? Então essas empresas aí, nessa estratégia do buy and hold, eu acho que vocês têm que avaliar empresas mais perenes, empresas que têm receitas mais regulares, balanços mais estáveis, empresas que não dependem muito da economia, vamos dizer assim, né? Não está atrelada mesmo à economia, à taxa de juros. Vou dar um exemplo, a área de energia ali, que tem um fluxo de caixa mais flat, né? Você não vai querer ficar sem energia na sua casa. Água, saneamento, água, todo mundo precisa de saneamento e água. Então, assim, a empresa, lógico, tem inadimplência, tem isso, mas ela vai ter um fluxo de caixa perene, um fluxo de caixa flat. E aí a empresa, a tendência no médio a longo prazo é de que ela suba, né? Mesmo que ela não vai explodir, né? Como as ações de crescimento, mas que ela suba ali frequentemente ao longo do tempo e não vai ser muito cíclica, né? Porque a questão da empresa cíclica, você pode estar ganhando no momento, mas no outro momento você pode estar perdendo muito. Então se o cara investir, sentar, vamos dizer, ficar com a ação para sempre, pro resto da vida, vamos dizer, algum momento ela vai estar desvalorizada, né? Então o cara tem que ter um emocional muito forte para não querer vender essa ação no prejuízo. Compreende, pessoal? E aí? A galera tá calada hoje, não tá interagindo? Vamos falar aí, vamos conversar? Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Dá só um ok para mim, para saber se pelo menos estão me vendo, tá escutando. Ó, Alan Galo entrou, Magalhães, boa noite. Rick Seabra, Isa Pet, beleza? Fala, meu amigo, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Aí eu vou fazer um resumão aqui e a gente trocar ideia. Locarno, Vinícius, Bruna, Drica, mamãe, tem bastante gente aí, ó. Eles Greg, Seabra, Magalhães, Alan, Isa Pet. Ah lá, estamos sim, estamos te ouvindo. Fala, meu amigo, beleza? Tamo junto. Chegou aí agora, eu tava explicando aqui, fazendo um resumão aqui das principais estratégias de investimento no mercado financeiro, basicamente do mercado de renda variável, né? Falei aqui que a gente poderia resumir em renda fixa, renda variável, mas que eu iria abordar estratégias de curto prazo do mercado de renda variável e estratégias de médio a longo prazo no mercado de renda variável. Então falei das estratégias de curto prazo: day trade, swing trade, position trade e opções. Day trade, compra e venda num dia, resumindo, hein? Swing trade, swing trade, compra e venda em uma semana, 2 ou 3 semanas. Position trade já em meses e até ano, no máximo 3 anos, que é tudo de curto prazo. E opções, mercado de derivativos. Por que curto prazo? Porque as opções no Brasil não tem tanta liquidez. Então a gente opera aí mais ou menos 30 a 60 dias, salvo raras exceções que a gente tem as opções mais longas, né? Mas aí tem que verificar a liquidez. Então essas 4 de curto prazo. Saindo para médio e longo prazo, falei do Dividend Invest, que é uma que eu gosto muito. Growth Invest, ações de crescimento. Dividend Invest, ações de dividendos. Growth Invest, ações de crescimento. Value Invest, Deep Value Invest, baseado em ações descontadas do mercado financeiro,
comparadas com o seu valor intrínseco, valor justo. E o buy and hold, compra e venda, só compra, né? Você não vai vender. Compra e mantém. Beleza? Resumão? O que vocês acharam aí do resumão? Dá um ok pra mim, faz pergunta, vão trocar ideia. E aí, galera? Estão calados hoje nas perguntas? Mas é isso. Esse resumão que eu queria trazer para vocês hoje aí. Daqui a pouco nós vamos entrar na mentoria específica aqui de opções derivativos com os meus mentorados, tá? A gente reúne aqui, né, às segundas-feiras à noite, a partir de 19h30. E a gente estuda o mercado, de ações também, mas o foco maior da mentoria é mentoria RPV. Mentoria Renda Passiva Turbinada, RPVT. Renda Passiva Turbinada. Por que turbinada? Porque a gente gera dividendos adicionais com derivativos, chamado opções. Então a gente faz um estudo aqui, analisa as oportunidades, a galera tem acesso aí à minha carteira de opções, né, em tempo real, né? Então a gente faz operações em conjunto, é bem legal essa turma aí que eu tenho de mentorados, tá? Mas pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que eu reservei para falar para vocês. Espero que tenha gostado, tá? E fico à disposição aí para alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade. Nem o Léo tá fazendo pergunta, o Léo que faz mais perguntas. Fala, Léo, manda uma pergunta aí para nós. Leonardo Locarno, manda uma pergunta aí para nós. Ó, tô guardando a pergunta aí, Léo. Opa, lá vem ele. Faz uma aí. Pode ser qualquer coisa. Renda fixa, renda variável, opções, ações, operacional. Vamos ver se eu puder responder. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. Procure e depois te mando. Ai. Olha lá, vamos ver se vai vir a pergunta. Bolsa hoje dando uma corrigida, né, pessoal? Ibovespa. Não sei quem está acompanhando. Deixa eu abrir o gráfico aqui de Ibovespa para ver. Vamos abrir o gráfico aqui enquanto o pessoal faz a pergunta. O Léo fez a pergunta. Vamos lá. O que acha de comprar determinada ação antes da data com e vender uns dias após? Eu já falei um pouco sobre isso, tá? Eu não acho uma estratégia mais adequada para se investir em empresa que paga dividendos, tá? Por quê? Você vai comprar uma empresa que paga dividendos antes da data com para receber os dividendos e no dia seguinte você vai vender. Mas o que acontece? Quando a empresa paga dividendos, vamos supor que a empresa está valendo 10. Ela paga dividendos de R$1. Na data X, que é no dia seguinte, a ação já vai abrir com ajuste de preço. Ou seja, ela não vai valer 10 mais, ela vai valer 9. Então, se você comprou a 10 ou a 10,50 ou a 11 e vai vender depois, ela já vai abrir descontada. Então, aí pode ser que você venda no prejuízo. Então, não é a estratégia mais adequada, né, para se investir baseada no Dividend Invest, tá, Léo? Já falei um pouco isso. Então, não acho que não é o mais adequado fazer isso, não. Pode ser que dê certo? Pode ser, por quê? Porque quando a empresa anuncia dividendos, ou até mesmo antes de anunciar ali, vamos imaginar que ela anuncia dividendos, a ação já dá uma subida, porque muito investidor investe com base nessa filosofia. Então há demanda por aquele tipo de ativo. Então às vezes a ação sobe. E ela vai ter o ajuste lá na data X, mas ela já subiu. Então pode ser que dê certo, mas não vai ser toda vez que vai dar certo. E o ideal para você, vamos dizer assim, aumentar a bola de neve, você tem que aumentar o quantitativo de ação, porque o dividendos, ele é pago com base no quantitativo de ação. Então não é essa de você comprar antes da data com e vender depois. O negócio é comprar sempre e receber o dividendos e reinvestir nela, para aumentar o quê? A quantidade. Porque aumentando a quantidade você vai receber mais dividendos, você vai aumentar a sua renda passiva. E isto, no médio e longo prazo, é que vai gerar a bola de neve. É isso que vai te levar à independência financeira.
Não é ficar comprando um ativo, recebeu, vendeu. Compra, recebeu, vendeu. Não. O que te vai levar é a constância de se investir para o médio e longo prazo, aumentando o quantitativo de ações e de cotas de fundo imobiliário. Só que o pessoal não tem paciência. Esse é o problema, entendeu? O próprio Warren Buffett disse isso, né? Que o cara perguntou. Ele usa o Value Invest, mas ele usa a empresa de dividendos, é o que ele mais gosta. Ele perguntou por que ninguém segue a estratégia dele. Ele falou, porque ninguém quer ficar rico devagar. O pessoal quer ganhar dinheiro rápido. Entendeu? Então, eu acho que não é uma estratégia muito boa, não. Aí você perguntou, acha que 20 ações e 20 FIIs são quantidades exageradas para manter carteira? Tá um pouco grande. Eu reduziria um pouco isso daí, dar uma enxugada, né? Talvez aí 40, né? Eu já tive 26, 27, consegui baixar, devo estar com umas 20, considerando com os fundos imobiliários. Então, porque fica muito ativo também para você controlar, né? Para você acompanhar. Então, eu reduziria isso aí para metade, vamos dizer assim, né? 10 ações, 10 FIIs, no máximo aí 20 ativos, ou no máximo 20, 25 ativos, no máximo 10 FIIs e 15 ações. 20 eu já acho demais, tá, Léo? Existem estudos no mercado, né? Da Vanguard, da empresa aí do Ramiro, que é a Clube do Valor. Ele já fez backtest disso, ele mostrou que ele é uma carteira eficiente, em torno de entre 15 e 20 ativos, tá? 15 e 20 ativos, total. Então, eu ficaria aí, no máximo 20 ativos aí. Fundos imobiliários talvez você pode reduzir, né? Metade disso, ou ali uns 8 fundos só. Você pega fundos ali, por exemplo, de logística, shopping, papel e logística, shopping, papel e qual outro? De tijolo, lajes corporativas. Você pega 2 de cada, 8 fundos, tá bom. Não precisa mais que isso não, né? Estuda, acha 8 bons fundos imobiliários e aí depois mais umas 12 ações, 2 de crescimento, 10 de dividendos. E você pode colocar aí umas 2, 3 ações no exterior ou BDR para dar uma equilibrada, entendeu? Mais que isso já acho muito. Tranquilo, Léo? Obrigado aí pela pergunta. Não sei se ficou clara aí a resposta. Dá um ok para mim para ver se ficou claro. Se tiver mais dúvida, pode perguntar, tá? Eu falei que ia dar uma olhada aqui no Ibovespa hoje. Deixa eu abrir o gráfico aqui. Tava achando que dá uma corrigida, né? Hoje deu uma caída. Bacana demais, obrigado. Valeu, Léo. Tamo junto aí, cara. Grande abraço aí. Só ver como é que ficou o Ibovespa aqui hoje. O Ibov hoje caiu. Caiu quase 0,7%. Tá dando uma corrigida. Então eu acho que assim, o Ibov dá uma caidinha ali até os 130 mil pontos ali para abrir algumas oportunidades em alguns ativos, né? Eu estava pensando nessa corrigida. Ele estava corrigindo, caminhando nesse sentido de chegar ali a 130 mil pontos. Mas teve esses dias, vocês devem ter acompanhado o estímulo aí do Banco Central Chinês, né? Dando subsídios aí para investir aí na China. Então as ações aí de materiais, né? De commodities, né? Aço, minério, subiu bastante. Então ela deu um pico aí de subida, mas hoje já caiu de novo. Acho que ela deve chegar ali um pouco até 130 mil para depois retomar a subida e pegar um rally aí de fim de ano. Igual no fim do ano passado, para ver se ela dá uma avançada aí. Você chega lá no... Acho difícil, né? Agora caminhar lá para perto de 140 mil, igual o pessoal estava prevendo, mas quem sabe, mais 3 meses aí, se ela dá essa avançada aí até bater em 130 mil e voltar ali, né? Beleza, pessoal? Então agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado aí. Tamo junto. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? O que acharam da live aí também? E só agradecer a participação de todos. Vamos fazer mais live, mais bate-papo aí pra gente ter um aprendizado contínuo aí
nessa seara aí do mercado financeiro, né, mais focado em renda variável, é na parte aí que eu, né, entendo mais sobre esse assunto, né. Talvez alguns me conhecem aí, mas apresentar no início, mas muita gente não tinha chegado ainda. Meu nome é Rodrigo Dutra, né? Sou investidor aí do mercado financeiro, né, há um tempo. Sou engenheiro por formação, mas tenho um MBA em finanças pelo IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E gosto muito de investir aí em ações, fundos imobiliários, no mercado de renda variável, ações do exterior também. E tenho aí a certificação de especialista em investimento, CEA, né, pela Ambima, Associação Brasileira de Mercado de Capitais, e também uma certificação em educação financeira aí do CFED pela Escola Empreender Dinheiro. Fica à disposição aí de vocês para a gente trocar ideia aí no Instagram, no YouTube também, no canal no YouTube lá no Investidor Supimpa. Quem puder me seguir lá no YouTube, Investidor Supimpa, que chama. E por aqui no rodutra.investidor. Quem não me segue, seguir aí. E aí nós, numa outra oportunidade, aí a gente conversa mais. Beleza, turma? Tranquilo? Tamo junto então? Grande abraço a todos. Uma boa noite. Fique com Deus aí. Uma boa semana para todo mundo. Vamos entrar aqui na mentoria aqui de opções. Forte abraço, galera. Valeu. Até mais.